Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco da história de Ló. Abraão era irmão do pai de Ló. Quando Abraão partiu em viagem, à procura da terra que Deus lhe tinha prometido, Ló foi com ele. Os dois se estabeleceram na terra de Canaã, que mais tarde se tornaria o país de Israel. Tanto Ló quanto Abraão eram muito ricos e tinham grandes rebanhos. Os animais precisavam de muito espaço para pastar, e isso levou a desavenças entre os empregados dos dois homens. Por isso, Abraão sugeriu que não vivessem mais juntos, para evitar conflitos. Abraão deixou Ló escolher onde queria ir, para ele depois seguir noutra direção. Ló viu que o Vale do Rio Jordão era muito fértil e bonito, e decidiu se instalar nessa região. Ele montou suas tendas perto de uma das cidades da zona, chamada Sodoma, enquanto que Abraão ficou em Canaã. Ló era um homem bom, mas a cidade onde morava era muito ruim. Por causa disso, Deus destruiu Sodoma, mas poupou a vida de Ló. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Por causa da maldade do povo. Ele contou seu plano para Abraão, que pediu para não destruir os justos junto com os injustos. Por isso, Deus disse que se encontrasse 10 homens justos lá, não iria destruir o povo. Como não encontrou 10, Deus mandou 2 anjos para salvar a família de Ló, que era o único justo na cidade. Embora morasse lá, a maldade de Sodoma incomodava Ló. Quando os 2 anjos chegaram em Sodoma, já estava ficando de noite. Ló viu os 2 homens e os convidou para passar a noite em sua casa. Mas antes de irem dormir, todos os homens da cidade se juntaram à porta da casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para terem relações com eles. Eles estavam tão pervertidos que queriam estuprar os forasteiros. A lei da hospitalidade era muito importante nessa época, e um hospedeiro não deveria deixar que nada de ruim acontecesse aos seus hóspedes. Por isso, Ló ofereceu suas próprias filhas no lugar dos visitantes no seu desespero. Mas os homens não aceitaram e decidiram atacar Ló e entrar na casa à força. Então, os 2 anjos feriram os homens de cegueira. Os anjos explicaram para Ló que Deus iria destruir a cidade, por causa da maldade do povo, e lhe disseram para tirar sua família de lá. Ló fugiu para uma cidade pequena chamada Zoar, para escapar da destruição. Os anjos avisaram para não olhar para trás, mas a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e se tornou em uma coluna de sal. Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e somente Ló e suas filhas se salvaram. Ló teve medo de ficar em Zoar, por isso ele se mudou para uma caverna nas montanhas. Nessa época, uma mulher que não tivesse a proteção do pai, do marido ou do filho era muito vulnerável e não tinha futuro. Sozinhas na caverna, com o pai ficando idoso e sem possibilidade de casarem, as filhas de Ló começaram a se desesperar. Um dia as 2 tomaram uma decisão drástica. Elas embebedaram seu pai e a mais velha teve relações com ele. Ló estava tão embriagado que nem percebeu o que tinha acontecido. Na noite seguinte, voltaram a embriagar o pai e a mais nova se deitou com ele. Assim, as 2 cometeram incesto e engravidaram do próprio pai. O filho da mais velha foi chamado Moabe, e o filho da mais nova foi chamado Ben-Ami. Esses 2 homens se tornaram os patriarcas de 2 grandes povos, os Moabitas e os Amonitas. Muito tempo depois, os 2 povos se tornaram inimigos dos israelitas, os descendentes de Abraão. Ló era um homem temente a Deus, mas vivia entre um povo completamente depravado. Sua família não seguiu nos seus passos. Ele perdeu sua esposa, porque ela desobedeceu a Deus e foi enganado pelas filhas que cresceram em Sodoma. Sua história trágica terminou com o nascimento de 2 povos violentos e pagãos. Ló escolheu servir a Deus, mas sua família escolheu outro caminho. Essa foi a nossa história de hoje. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.